Seja bem-vindo no canal da Igreja Jesus Cristo, único pastor. Agora nós estamos com a série de estudos sobre batalha espiritual e hoje nós vamos estudar sobre com quem nós lutamos. Então nós vamos aí colocar o ensinamento aí, o slide como sempre, para a gente estar ensinando aí para vocês aí dentro das escrituras. Lembre-se que a gente está estudando dentro das escrituras, a nossa referência dentro da escritura. O vídeo passado, a introdução foi passado para vocês sobre porque nós não temos que estudar livros aí que é vendido nas editoras, e quando a gente adquirir um livro desse, a gente tomar um certo cuidado e sempre examinar este livro na luz das escrituras, por causa tem que ter passeamento bíblico, não com experiência, que muitos desses autores que mexem com batalha espiritual, geralmente eles colocam as suas experiências do que aconteceu, do que eles viveram. Mas, dentro das escrituras, ali, quando nós estudamos as escrituras, nós percebemos e nós vemos a batalha espiritual atrás de cada história que aconteceu aí sobre Israel, ou um profeta, ou um apóstolo, ou até o nosso próprio Senhor Jesus, que os evangelhos é rico sobre batalha espiritual. Você tem uma parte que é muito rica de se ensinar batalha espiritual, é dos evangelhos. Por causa que ali você vai ver Jesus ali fazendo a obra de salvação, a obra redentora a qual ele foi chamado, e você vai ver automaticamente ali, né, a ação do adversário logo seguida do que ele fazia. Então, nós vamos pôr aqui para vocês, no nome do Senhor Jesus, o slide aí, para vocês, para nós ir aprender no nome do Senhor Jesus, mais esse ensinamento aí, né, que nós lutamos, sim, através das nossas orações, através das nossas súplicas, através de nós cremos no Senhor Jesus, nós sofremos sobre isso, mas nós lutamos. E nós precisamos de força para estar lutando. Se você olhar nos vídeos de terça-feira, nós estamos falando o poder de perseverar. Então, nós estamos entrando numa parte de uma batalha espiritual, de estar confiando totalmente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para estar ali guerreando ali, dia após dia. E a primeira palavra aí que nós vamos aprender é a armadura do Senhor, que está escrito em Efésios capítulo 6, do versículo 6 a 12. Então, nós vamos para cada um versículo aí. Nós vamos estar aprendendo algo muito importante dentro desse capítulo, dentro desse ensinamento. Nós vamos estar aprendendo aqui. Nos fala assim: ter mais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se a gente ir lá em Lucas, você vai ver lá que Jesus fala o que ali? Eis que eu dou poder para pensar em serpentes e escorpiões. Quando os discípulos se encontraram com o Senhor Jesus, falaram assim, não se alegraram por ter expulsado demônios, curado enfermos. O Senhor Jesus falou, não alegrai com essas coisas, mas alegrai, o seu nome está escrito no livro da vida, e eis que eu te dou o poder para pensar serpentes e escorpiões. Então você vai ver que é o Senhor Jesus que nos enche de autoridade sobre os espíritos malignos. E como que eu adquiro isso? Como eu posso ter essa unção sobre a minha vida? É fácil, meu irmão e irmã. Primeiro, você tem que vigiar. Segundo, você tem que orar. Terceiro, você tem que jejuar. Escolhe um dia para jejuar. Quarto, meditar nas escrituras de dia e de noite, pois ela fará você prosperar. Então, se você quer ter o poder de Deus, se você quer ter a unção de Deus na sua vida, e ali livre acesso diante do Pai, então segue esses quatro caminhos que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Então, é no Pai Nosso ali, Aranta Labacéia, é meditar nas Escrituras, é jejuar e vigiar. Vigiar a forma de agir, de falar, não ficar Aranta Labacéia batendo com pessoas, mas
Anantalabacé está com o joelho no chão. Aí você vai ver no próximo versículo que Deus fala assim, que Paulo fala desta forma com os irmãos de Efésios. Revestir-vos toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quem é o líder das trevas? Quem é o líder supremo das trevas? É o nosso inimigo, é o nosso adversário, com o nome diabo, ou antiga serpente, Satanás. Significa adversário de Deus e diabo significa acusador. Então, nós vamos ver aí que automaticamente o general, o líder das trevas, é conhecido a antiga serpente, como descreve no livro de Apocalipse, mas aqui está descrevendo ele como o diabo, o acusador, aquele que se impõe a não trabalhar contra os filhos de Deus. E no próximo versículo nos fala porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra protestante, contra príncipe das trevas destes séculos e contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aqui você já está vendo o exército. Aqui você está vendo o líder, que ele planeja como que ele vai atacar o povo de Deus, e abaixo dele você vai ver seres espirituais que lutam contra a humanidade. E qual o propósito dele? É destruir a humanidade e pregar o mais número de alma possível para levar na condenação. Então é por isso que você vê muitas pessoas não aceitando Jesus, é por isso que você vê muita guerra, porque o adversário, Aranto vai ser o Deus desse século, como Jesus nos cita em Mateus, secou o entendimento da humanidade. É só através da luz do Evangelho, é só através da pregação da palavra e é só através da revelação de Cristo na vida da pessoa que pode abrir os olhos. Mas nós podemos orar para essas pessoas, nós podemos clamar para as nações, para Deus despertar as nações, abrir os olhos daqueles que estão nas trevas, que Deus vai estar ali automaticamente abrindo os olhos ali dessas pessoas. Então, neste momento que está sendo passado aqui para vocês, a nossa luta, a luta Lavacé, não é contra a carne. Você não vai brigar com a pessoa. Você vai orar para a pessoa. Você vai jejuar para a pessoa. Você vai repreender aquele espírito maligno que está operando na vida daquela pessoa. Você vai orar, falar, Aranta Lavacé, que no nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja liberta. A sua afronta não é com a pessoa. A sua afronta é a Aranta Lavacé, o espírito que opera atrás desta pessoa, que tem usado essa pessoa. Então, a gente só vence através de oração, através de fortalecimento no Senhor, através da armadura do Senhor. É através da armadura, é através da palavra, que nós vencemos o nosso adversário aí. Então, nós temos que aprender isso. E os atributos que a serpente tem. Ele tem um atributo. O nosso o nosso adversário, que é Satanás, ele tem um atributo. E nós vamos aprender esse atributo aí nas escrituras. Porque um dos primeiros atributos que a gente vê que ele tem, que ele é sagaz. Então a gente vê que ele é sagaz. A gente vê, ele é venenoso, ele é traiçoeiro e ele é paciente. Então, o atributo Arantalabacé que o adversário tem, o atributo que ele tem representado na serpente, porque a serpente ela é sagaz, a serpente ela é paciente, ela é traiçoeira e ela é venenosa. E ela sempre fica escondida. Você não vê a serpente. A hora que ela vai dar o pote dela,
é a hora que a pressa dela, Aranta Lavaceia, está despreparada. Ela vai lá e dá o pote. Então a gente vê que Aranta Lavaceia, quando fala antiga serpente, e quando o adversário é retratado como uma serpente, você vê todos esses atributos na serpente, e você vê que esse atributo que tem nela é o mesmo atributo que se encontra no nosso adversário. Então, a gente vai ver aí Aranta Labaceia, lá quando Adão e Eva estavam no paraíso, que ela chegou ali com segundas intenções para derrubar um homem. E você vai ver que a palavra Satanás, Satã, significa adversário. Alguns falam adversário de Deus e outros falam adversário. O mais próprio é adversário. Adversário de quem? O nosso. É o nosso adversário. Simplesmente, irmãos, que nós temos que aprender o seguinte: Satanás é um anjo, querendo ou não, que é um anjo de trevas, mas é um anjo que ainda obedece a Deus. Ele obedece a Deus. Satanás, ele não pode fazer nada na sua vontade própria. Ele, Arantalavassura e Antalabaceia, obedece a Deus. Deus permite ele ir até aonde Deus acha que ele tem que ir. Você vê isso na vida de Jó. Na vida de Jó você vê isso. Você contempla isso. Quando Deus permite a primeira vez, você pode tocar nos Arantalavaceia, em todos os bens que ele tenha. Mas você não vai tocar na saúde nem na vida dele. Satanás vai lá, faz o que tem que fazer, depois ele volta. E aqui você vai ver que ele é adversário do ser humano. Ele é adversário da humanidade. Então aqui você vai ver sobre isso. Ele é o adversário da humanidade. Então a gente contempla essas coisas, a gente vê essas coisas. Então, ele é o nosso opositor e o acusador. E você lembra lá quando lá em Jó fala lá, viste, Deus fala, viste o meu servo Jó, e Satanás não falou com ele, mas você cerca ele de todos os bens, mas permite que eu tire-se todas essas coisas dele, permite que eu toque, vão ver que ele vai glorificar e exaltar o Senhor. Então ele veio para acusar, ele veio para matar, como no livro de João 10:10, que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do inimigo. Esse é o propósito do nosso adversário. E nós lutamos como um exército, mas nós lutamos através de, junto com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós lutamos junto com Ele. Então nós oramos e clamamos junto com Ele. Então nós temos que orar e pedir a Deus que Ele venha na nossa frente e que guerreia um favor com os seus anjos, no nome do Senhor Jesus. Mas lembrando, aquilo que é possível, eu vou estar fazendo. Mas aquilo que é impossível, Deus está fazendo por mim. O que é possível para mim? É orar, é vigiar, orar, jejuar e, além da lavacéia, estudar as escrituras. Isso é possível para mim. O que é impossível, além da lavacéia, para mim? É a luta contra o adversário. Vai ter anjos acampados na tua volta. Vai ter anjos guerreando no teu favor. Vai ter anjos que vai estar lutando contra o adversário ali. Para que você venha obter a tua bênção, para que você venha crescer. No nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo ensino, no nome do Senhor Jesus. Qual a origem do diabo? Qual que é a origem de Satanás? Qual que é a origem dele? Aonde que ele saiu? No livro de Ezequiel, nos falam, eu vou retratar aqui para vocês, depois vocês estudam em Ezequiel, capítulo 28, versículo de 11 a 14. Aqui está falando a morada do adversário, a morada de Lúcifer, assim como é falado no Arantalabaceia, Arantalabassuri, Arantalabaceia, no grego. Assim, Lúcifer morava, Arantalabaceia, próximo a Deus. Ele, Arantalabaceia, cuidava, Arantalabassuri, Arantalabaceia, do louvor a Deus. E o Senhor colocou toda a sabedoria
os seus sobre o nosso adversário. Até Cantelabacé, nesse momento, eu vou usar antiga serpente. A antiga serpente. Deus colocou toda a sabedoria. Deus colocou todos os atributos que havia no céu. Toda a autoridade que havia no céu. Tudo que havia no céu de melhor, Deus colocou diante a Lavaceia em Satanás. E a palavra de Deus nos fala que ele era ungido e ele andava, Arantalabacéia, próximo a Deus, no versículo 14. Tu eras, querubim ungido, para cumprir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras. Arantalabacéia, Areca de Labassura e Antalabacéia. Então você vai ver aqui, na parte A, Lúcifer, a antiga serpente, ele era um anjo de luz. E todas as maravilhas que havia aos céus, toda a sabedoria se encontrava no adversário. E desde que o éter foi criado, ele viu Deus criando o éter. Ele viu Deus criando o jardim. Então você vai ver que desde o princípio do mundo, desde o princípio, o nosso adversário, a antiga serpente, já estava lá, vendo o propósito de Deus, vendo da forma que Deus estava trabalhando. E ali, com a sua canteça, ali, Arantalabassura e Antalabaceia, com a sua canteça, Arantalabaceia, Arantalabaceia, tinha toda a autoridade sobre todos os anjos naquele tempo e naquela época lá nos céus. Só voltando aqui, ele tinha, Arantalabaceia, toda a autoridade. Por que eu vou terminar o estudo até aqui no nome do Senhor Jesus? Eu quero que você pense nisso. Até aqui você vai perceber que o primeiro pecado que houve foi nos céus. E nós vamos ver logo a seguir, no próximo estudo. Eu vou deixar um pouquinho de quero mais aqui. Mas eu quero que você estude sobre esta palavra. Eu quero que você estude que está falando sobre, sim, o rei de Tiro, está falando. Mas ali por trás do rei de Tiro, está escrito ali o pecado desse rei. O que era o pecado desse rei? O orgulho. O orgulho de ser poderoso. O orgulho de ser um nome citado entre todas as nações e povos. Que na época o rei do Tiro, Anantolabacé, era citado. E era da mesma forma o inimigo. Qual o pecado que o inimigo caiu? Qual o pecado que ele tropeçou? Foi o orgulho. Foi o orgulho. E toda pessoa que tem um orgulho, ela não vai para frente. Então, é esse pequeno estudo que eu te deixo, que já vai vir uma outra parte aí do estudo, que nós vamos aprofundar e nós vamos ver que o exército do adversário começou a se levantar. Mas lembre-se, Arantalabacéia, nesse estudo, Arantalabassura e Antalabaceia, laço decanta, o inimigo foi criado perfeito. Assim como o jardim do éter também, o homem foi criado perfeito. A Arantalabacéia é a imagem e semelhança, a Arantalabacéia é de Deus. Mas ambos caíram. Um caiu para condenação e o outro caiu, Arantalabassura e Antalabacéia, com a oportunidade, Arantalabacéia de se salvar, que são a humanidade. Então, houve duas quedas. Uma com a oportunidade de salvação e a outra com a oportunidade de condenação. E esse estudo que eu estou deixando aqui, que é a segunda parte, que nós vamos falar, está quieta. Nessa parte, nós falamos da criação, como ele foi criado, os atributos dele. Por isso que eu estou voltando. Esse aqui é o 28, 11 a 14. Estuda. Mas estuda o capítulo todo. Estuda, lê o capítulo todo. Você vai ver o mesmo atributo
E esse homem tinha o rei de Tiro. Você vai ver que era o mesmo atributo que o nosso adversário tinha Anantelabacê quando estava lá, Anantelabacê na eternidade com Deus. Ele nasceu, ele foi criado vendo Deus. Ele foi criado enxergando Deus. E orgulho perdeu. Ele andava próximo do trono de Deus. Quando falava, aí Anantelabacé andava no meio das pedras, ele andava na presença de Deus, ele estava próximo de Deus. Era um anjo que estava próximo do Senhor. E nele foi colocado todo o atributo, a sabedoria de Deus. Por isso que o adversário conhece as escrituras. Arantalabacé é capa a capa, ele sabe o que vai acontecer com ele. Então nós vemos isso tudo. É por isso que ele luta contra a humanidade. Ele quer levar o mais número de alma para as trevas que ele puder. Então, amada igreja, nós temos que nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. É só através de Cristo e a nossa fé em Deus nós confiamos nele, no nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado por esse ensinamento, Senhor. Obrigado a cada pessoa que tenha, Pai, em Areta Labacé, sido um parceiro na obra do Senhor. Deus, eu te agradeço, cada pessoa que tenha ajudado este ministério. Ajudar, ó Pai, ter canta labacéia, ter canta labassúria, compartilhando o vídeo, Pai. Deus, Aranta Labaceia, para esse ensino chegar para mais pessoas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha capacitando cada uma pessoa, ó Pai. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, fortalecendo cada um no nome do Senhor Jesus. Te peço, ó Pai, te canta Labaceia, laço te canta, que o Senhor venha fazendo a tua obra, o teu mover, ó Pai, Aranta Labaceia, no nome do Senhor Jesus. Choca por terra, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha fazendo a tua obra, Pai, e que nós venhamos aprender mais sobre a Escritura, seu Pai, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse ensinamento. Muito obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu agradeço vocês que tenham compartilhado, tenham ajudado o ministério. Eu agradeço vocês aí no nome do Senhor Jesus. Eu peço que você deixe na descrição o seu nome, o nome das pessoas que você quer que receba a oração. Deixa lá o nome, né? Para a gente estar orando, para a igreja estar orando, setembro, para eu estar anotando o seu nome, levando no monte para estar orando ali, clamando. Deixa ali no nome do Senhor Jesus o nome. Que nós vamos estar orando para vocês. Nós vamos estar ali clamando e agradecendo a Deus para as suas vidas. E para você estar ouvindo a palavra do Senhor, para você estar ouvindo o ensinamento do Senhor no nome do Senhor Jesus. E deixei esse postinho de quero mais aí nesse ensinamento, para que no próximo ensinamento nós venhamos aprender sobre a queda do mundo e para a gente evitar esta queda aí nas nossas vidas. Até o próximo estudo, no nome do Senhor Jesus.